Tá? Então, nesses instantes, nós serenamos o nosso coração, buscamos a divindade, lembramos da figura doce do Cristo, a figura dos apóstolos, das primeiras mártires, lembramos Maria de Nazaré, Maria de Magdala, Joana de Cusa, lembramos Estevão, espíritos responsáveis pelo bem, pelo Evangelho no mundo. Pedimos em favor dos companheiros que não se encontram presentes, mas também, Senhor, pedimos em favor de todos os lares aqui representados. Rogamos que a espiritualidade amiga esteja conosco, nos inspirando, nos amparando, nesses momentos em que o Evangelho do Cristo é a tônica do nosso estudo. Rogamos em favor da Carla, da Ana Lívia, que elas possam ser inspiradas na sua forma de expor aquilo que prepararam para nós. Que nós tenhamos uma noite de luz, de estudo e de aprendizado. Que o Senhor abençoe as nossas vidas, os nossos propósitos, hoje e sempre. E que assim seja. Boa noite a todos. Seja bem-vinda, Vânia. Uma alegria ter mais uma integrante no nosso grupo. Obrigada. Ana, Obrigada. eu vou começar a compartilhar então, aí a gente faz aquela forma, tá bom? Tá, joia. Vai lá. Vocês estão vendo a tela? Em tela cheia, normal? Sim, agora só maximizar, né? Tem o símbolozinho aí embaixo. Esse foi agora. Foi. Foi. Então, vamos lá. Hoje a gente vai para o versículo 6 do Evangelho de Lucas. Então, a gente vai colocar aqui para a gente dar uma relembrada no que nós já vimos, né? E ele começa falando assim: reunindo-se uma numerosa turba que vinha de cada cidade até ele, disse por parábola. A gente tem que lembrar que anteriormente a essa passagem, Jesus encontra aquelas mulheres, né? Que é a Maria de Madalena, que é a Joana de Cusa, e tá vindo dessa leva, né? Saiu o semeador a semear sua semente. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho e foi pisoteada. As aves do céu as comeram. Essa foi a parte da semana passada da Claudinha. Aí a gente vai entrar nessa questão. Outra parte caiu sobre a rocha. Ao geminar, ressecou-se por não ter umidade. E a gente vai fazer aqui, então, um paralelo com o Evangelho de Mateus. Porque em Mateus ele fala assim: outra parte caiu sobre solo pedregoso, onde não havia muita terra. Raiando o sol, foi crestada, quer dizer, foi queimada, né? E por não ter raiz, ressecou-se. A gente vai fazer uma pequena recapitulação que Emmanuel nos traz no Fonte Viva. Ele diz: eis que o semeador saiu a semear. Quando se dispõe a contar a parábola do semeador, começa com um ensinamento de inestimável importância que vale relembrar. Essa parte o Bruno e a Cacau falaram bem. Não nos fala que o semeador deva agir através do contrato com terceiras pessoas, e sim que ele mesmo saiu a semear. Então, aqui ele não contratou ninguém. Ele teve a iniciativa de pegar a semente e sair a semear. Transferindo a imagem para o solo do espírito,
em que tantos imperativos de renovação convidam os obreiros da boa vontade à santificante lavoura da elevação, somos levados a reconhecer que o servidor do Evangelho é compelido a sair de si próprio, a fim de beneficiar corações alheios. Então, a partir do momento que nós estamos servindo em favor do Cristo, a gente precisa sair de nós mesmos, deixarmos de ser egoístas, para abraçarmos uma caridade a fim de beneficiar corações alheios. É necessário desintegrar o velho cárcere do ponto de vista para nos devotarmos ao serviço do próximo. Então, sair a semear é servir ao próximo. E aqui a gente tem a primeira explicação de Emmanuel, tirada do Evangelho segundo Lucas, onde ele fala da firmeza da fé. Ele coloca, primeiramente, a gente nota aqui que essa nossa semente que nós estamos dando, ela caiu sobre um solo pedregoso, onde tinham pedras, né? E a palavra pedra, segundo Emmanuel, costuma simbolizar rigidez e impedimento. Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, né? No entanto, convém não esquecer que Jesus, de vez em quando, a recorria para significar firmeza. Pedro foi chamado pelo Mestre, certa vez, de a rocha viva da fé. O Evangelho de Lucas fala-nos daqueles que estão sobre pedra, os quais receberão a palavra com alegria, mas que por ausência de raiz, caem fatalmente na época das tentações. Então, aqui Emmanuel nos lembra que, ao contrário daquele que a Cacau falou semana passada, passarinho leva antes mesmo de brotar de qualquer coisa. Nessa passagem aqui, a gente tem que a semente ela chega a germinar um pouquinho. Só que como falta o solo, falta profundidade, vem o sol e acaba ressecando a semente. Então, assim somos nós. Se nós não temos aquela profundidade de sentimento, nós vamos fatalmente cair em tentação. Não são poucos os que estranham essa promessa de tentações, que, aliás, devem ser consideradas como experiências imprescindíveis. Então, aqui a gente não reencarna para a gente ser feliz 24 horas por dia. A dor, ela faz a gente evoluir. Então, essas experiências que Emmanuel fala, essas tentações, elas são experiências muito necessárias para que a gente atinja a nossa evolução. Então, se nós estamos vivendo uma vida morna, nós temos que parar e analisar, porque a gente precisa de experiências que nos testem para a gente poder evoluir. Na organização doméstica, os pais cuidarão excessivamente dos filhos em pequeninos, mas a demasia de ternura é imprópria no tempo em que necessitam demonstrar o esforço de si mesmos. Quando eu li essa página, eu lembrei muito de algumas pessoas que estão colocando aí em redes sociais a respeito de jovens, né, dessa nova geração que estão indo para entrevistas de emprego acompanhados dos pais. E aí a gente pensa nessa questão do excesso de cuidado, né? E é isso que Emmanuel coloca aqui, que quando os filhos são pequeninos, isso é importante, mas que depois os filhos precisam se esforçar por si mesmos. O chefe de serviço ensinará aos auxiliares novos com paciência, e depois exigirá com justiça expressões de trabalho próprio. Reconhecemos assim, pelo apontamento de Lucas, que nas experiências religiosas não é aconselhável repousar alguém sobre a firmeza espiritual dos outros. Enquanto o imprevidente descansa em bases estranhas, provavelmente está tranquilo, mas se não possui raízes de segurança em si mesmo, desviar-se-á nas épocas difíceis com a finalidade de procurar alicerces alheios. Então, aquela pessoa que não está segura de si mesma, que não está segura da sua fé,
No primeiro problema, ela simplesmente vai se desviar e vai procurar alicerces alheios. Quantas pessoas nós não conhecemos, por exemplo, que, mas por que que você sumiu, por exemplo, da casa espírita? Porque eu tô com um monte de problema e eu sumi. Então, é nesse momento que nós precisamos buscar ainda mais a espiritualidade, né? Tudo convida o homem ao trabalho de seu aperfeiçoamento e iluminação. Respeitemos a firmeza de fé onde ela existir, mas não esquecemos a edificação da nossa para a vitória estável. Então, vamos dar continuidade aqui, né? Então, a Carla mencionou, né, sobre o significado da palavra pedra, né? E agora a gente vai falar um pouquinho sobre os tipos de solo, né? Então, nesse capítulo do livro Vivendo com Jesus, que é do Divaldo, né? No capítulo 16, onde ele fala de sementes de vida eterna, ele vai falar um pouquinho sobre os tipos de solo e vai fazer uma comparação com as pessoas, né? Ô, Ana, Oi? eu queria só, a hora que vocês estavam falando da raiz, uma frase que eu vi essa semana, Sim. acho que é oportuna falar assim, ó, se tua raiz estiver intacta, voltarás a florescer. Me diz muito sobre aqueles momentos que às vezes de dificuldade que a gente passa, né? Que a gente tem que lembrar que vai passar e se a raiz estiver firme, intacta, tudo Às volta a vezes, florescer, o né? que aparece da plantinha lá em cima dá a impressão que ela morreu, né? Mas a raiz, se ela tiver boa, ela vai voltar, né? Isso. Essa parábola, essa parte é justamente sobre isso. Você resumiu assim, ó, lindamente. É justamente isso. A gente tem que ter raiz, né? Então, aqui a gente fez um resumo do capítulo que é bem grande, né? Então, as parábolas constituem um dos métodos mais eficientes nas construções psicopedagógicas que objetivam a edificação de homens e mulheres saudáveis. Jesus conhecia seus seguidores, penetrava-lhes os conflitos, trabalhava em silêncio a sua transformação, modelava-os com paciência, a fim de que se equipassem dos instrumentos valiosos para o ministério que lhes estava reservado. Então, ele sabia muito bem quais eram os pontos que cada um de seus discípulos precisavam trabalhar, né? Para que eles também se transformassem e pudessem continuar o trabalho. Porque o movimento que administrava apresentasse os desafios esperados e as indagações fossem muitas e de toda ordem, num maravilhoso momento de entusiasmo dos companheiros, narrou a parábola do semeador. Né? Então, aqui mostrou o contexto em que ele narrou a parábola do semeador. Tratava-se da experiência de um homem dedicado ao cultivo do solo que se pôs a semear. Porque a área fosse muito grande, ele atirou as sementes que caíram nos mais diversos sítios, né, nos solos diferentes, como a beira do caminho, os lugares pedregosos, entre espinhos e em boa terra. Pode passar. De acordo com o local, as sementes enfrentaram as circunstâncias e padeceram as consequências naturais, culminando com a produção daquelas que encontraram solo fértil e se reproduziram. Uma em 100, outra em 60, outra mais em 30 grãos, compensando a aplicação de todas, especialmente daquelas que se perderam. Então, aqui, né, quando a gente semeia, a gente sempre corre o risco, né, daquilo que a gente está semeando, né,
ser atirado ao vento, ser atirado a esmo, né? E não encontrar, às vezes, recursos para germinar. Ou às vezes até germina, né? Mas não conseguem produzir, né? Só que eu achei muito bonito isso, né? A compensação, ela vem por meio daquelas que encontraram o solo bom e generoso. Então, tem que semear, independentemente do solo que nós vamos encontrar, né? E aí, ele começa a falar sobre os tipos de solos, né, que as sementes vão encontrar e representando a gente, as criaturas humanas, né? Então, eu vou ler rapidinho sobre os solos que já foram falados, né, anteriormente, e vou me concentrar mais no solo pedregoso, que é o desse versículo, né? Então, o primeiro e o segundo, né, são aqueles que caíram à beira do caminho, depois em solo áspero, né? Então, são aquelas pessoas que ouvem falar das bênçãos do evangelho, se interessam, mas as sementes são comidas pelas aves do céu, né? Ou seja, aquele conhecimento, aquela empolgação, né? Encontrei a doutrina que me explica, aquilo logo passa, né? Vencida, vencidas pelos abutres dos vícios e os corvos da insensatez, preocupam-se em preservar o que lhes atende à avareza, ao egoísmo, aos interesses mediatistas. Então, aqui são os dois primeiros solos, né? Depois vem, no próximo, o solo pedregoso, né? Outras se caracterizam pela rudeza, pela maneira grosseira que se comportam, recordando os solos pedregosos que são desafiadores. Mesmo quando se lhes cuida, parecem impermeáveis, como se não possuíssem áreas vulneráveis para uma reforma interior, para a modificação da estrutura interna, sempre armados contra tudo e todos. Às vezes, o bem desenha alguma esperança, mas os sentimentos patológicos ardem como o sol que cresta, que tosta as possibilidades, né? E mesmo quando algo encontra guarida nas aspirações, não suporta o calor da agressividade e da falta de adubo, da ternura e do amor para sobreviver. Deixam que morra a míngua da água da misericórdia. Então, à semelhança das anteriores, podem encontrar-se grandes grupos de almas angustiadas, assinaladas pelos espinhos do desconforto moral em que vivem, acolhendo o mau humor e tentando brechas para a autorrenovação. Quando se pensa, porém, que houve transformação moral e espiritual para melhor, as emoções perversas tomam conta da plantação da ternura e da bondade, asfixando-a, crestando-a de forma inabalável, né? Então, é aquela história, às vezes a gente acha que a gente já está firme que nem um coco, e aí vem a prova, se a gente conseguir, né? Então, É, eu faço ali um movimento de ter mais paciência com alguém, mas aí no primeiro momento que a pessoa pisa no meu calo, eu já estouro, né? Então, mostrando que a paciência ainda não foi a virtude que eu conquistei, né? Pode. Por fim, existem pessoas que se encontram preparadas para a incimentação do evangelho e para a vivência do bem. Tornam-se apóstolos do amor e missionários da esperança, né? Então, esses são aqueles do solo bom, do solo fértil, né? Ele usa o termo solo ubérrimo, né? Que é um solo muito fértil, né? Então, o que que é importante a gente pensar? Qual o tipo de solo que somos nós, né? Aposto que enquanto a gente vai lendo, vem pessoas na nossa mente.
E a gente consegue classificar outras pessoas nesses solos, né? A dificuldade nossa é de nos classificarmos, da gente falar, peraí, eu tô mais por aqui, né? Então, o que que nós necessitamos fazer, né, para alcançar o patamar de terra boa e generosa e nos transformarmos? Primeiro é lembrar que o semeador sai a semear e as sementes caíram. Então, a semeadura vai acontecendo o tempo todo, né? Então, na próxima etapa, a gente vai falar um pouquinho sobre que semente que a gente está semeando, né? Que vai misturando com os estudos passados. Não tem como a gente não falar da semente, falar da colheita, se a gente está trabalhando essa parábola, né? Eu não tenho dificuldade de saber que terra que eu sou, não. Eu sou terra boa. Quem tem problema comigo é que é terra ruim. Ah, é? Então tá bom. Bom, assim, tirando a ausência de autoconhecimento, é, na reunião de. Não sei se travou. Acho que travou. Travou não. Travou Travou não, não. estamos te Travou, ouvindo. não. Na sexta-feira, tá me ouvindo? Sim, travou a imagem agora, Tá? né? Agora travou. Voltou. Não, acho Travou, que caiu, né? caiu. Quer falar do quê? Só que eu falei que era terra fértil, caiu. Tá sem câmera, tá? Só para completar. Na sexta-feira, eu fiquei muito irritado com uma questão familiar. Abre Para mim, sim. não tô Agora ouvindo. foi, né? Agora foi. Ó, na sexta-feira eu fiquei muito irritado com uma questão familiar. E sexta-feira é o dia da minha reunião mediúnica. E eu me, assim, melhorei, né? E fui para a reunião. E lá na reunião, quando começou a comunicação, né? Todo mundo quietinho, né? Aí o amigo espiritual falou assim: e nós conseguimos ver o íntimo de cada um de vocês. E eu vou pedir para que vocês nunca tenham raiva, nunca tenham ódio, porque isso é algo que né, ele vem falar o que a gente já sabe, né? Então eu fiquei pensando assim, o nosso coração, ou a gente, né, globalmente, a gente às vezes é terra pedregosa, às vezes é terra fértil, né? Às vezes é entre os espinheiros, às vezes é o solo adubado, né? Não é linear, não é all the time tudo bem, né? A gente vai variando, né? Acho que a tentativa é de ficar mais como terra boa do que como terra infértil, né? Porque em algum momento, e quando a gente teoriza, né, na hora que até a Carla falou, dos momentos de dificuldade, porque quando a gente teoriza, é uma beleza, teoriza para os outros, mas quando você passa, você fala, nossa, meu Deus, por que que eu fui pedir paciência, né? Porque aí os testes vêm de, né, você ter paciência, né, tal. Então, tem que saber até o que pede, né? Era isso. Sim, e até a questão, assim, por exemplo, quando a gente pensa em justiça divina, né? Normalmente a gente pensa para os outros, para quem nos feriu, para quem nos causou mal, né? E não para a gente mesmo. Então, é essa dificuldade que a gente tem de se conhecer, de perceber, né? Onde que a gente precisa melhorar, né? Bom, a gente vai prosseguir então com o nosso querido Luz Imperecível, né? É, ele tem um capítulo chamado Terreno Árido. Posso falar uma coisa antes? Claro.
Desculpa, eu demorei um pouquinho para falar. Pensando nisso aí que a Ana falou, eu fiquei pensando assim que a gente não quer olhar, né, para isso, mas que quando a gente não está encarnado, a gente, assim, a gente lê muito que o espírito olha para isso, que quando o espírito vai reencarnar, que às vezes ele pede uma prova. Então, lá no fundo, a gente quer ter essa consciência, a gente tem, né, essa consciência, e a gente quer, conseguir vencer essas dificuldades. E aí, quando a gente entra numa dificuldade, a gente não sabe que às vezes foi a gente mesmo que pediu, ou a gente talvez se afaste um pouquinho, né? Vai para uma terra muito difícil, né? Eu acho que a gente acaba às vezes se perdendo, porque no fundo, parece que a gente sabe das coisas. Igual a Everton falou assim, aí o Espírito falou tudo aquilo que a gente já sabe, porque a gente já sabe das coisas, a gente não sabe das coisas porque a gente estuda, né, o Evangelho, a gente sabe das coisas porque essas coisas estão gravadas na nossa memória espiritual, né? A gente está com esses registros. Então, na verdade, é aquele que você falou no começo, sim, Carla, uma rigidez, né? A gente tem rigidez. Ô, Everton, é engraçado que a do nosso grupo foi sobre esse tema também. Não sei se você já deu uma olhadinha. Ainda não Essa ouvi. questão da raiva familiar. Interessante isso, né? Ó, então, seu Honório fala a respeito do terreno árido. Há espíritos que hibernam por longo tempo no plano espiritual. É por isso que somos convocados a andar atentos, ocupados nos terrenos do bem, para anularmos as sugestões de ordem inferior a que todos estamos sujeitos. Então, nós somos sugestionados o tempo todo. Nas andanças, se o espírito se detém no que é bom, coloca-se a caminho da transformação. Oportuno despertar e desenvolver a curiosidade sadia, a fim de que tudo aquilo por que nos interessarmos possa, de algum modo, contribuir para a libertação. Sem dúvida, encarnados ou desencarnados, ainda não conscientes do real objetivo da vida, acabam por se vincularem a lugares áridos, menos atrativos. Tanto os elementos de imperfeição, que são os males transitórios, como entidades em desequilíbrio, não se fixam por sua própria natureza, por falta de raízes, senão quando oferecemos piso ou habitat para sua instalação. Então, a gente vai atrair o espírito da frequência pela qual nós estamos vibrando. Se expulsamos um vício ou uma companhia menos desejável, porque nós sabemos que o espírito se alimenta, né, do nosso vício e ele anda junto com essa companhia. Se a gente expulsa isso, é natural que elas insinuem a possibilidade de retornar para o que devemos estar em constante vigilância. Então, nós precisamos estar atentos ao modo como nós estamos vibrando, aos espíritos que nós estamos atraindo para o nosso convívio. Então, vamos lá. O Arthur Valadares, ele faz uma palestra baseada nesse capítulo do Vinha de Luz, que é o capítulo 52, chamado Sementeiras e Ceifas, né? É claro que ele traz outros elementos de outros livros, né? Mas ele centra nesse tema. E eu peguei alguns ganchos para trazer para a gente, né? Qualquer vício é em si mesmo a sua própria punição. Então, por exemplo, uma pessoa que sente inveja, né? Ela já sofre com o próprio sentimento da inveja.
Então, o vício já é uma punição em si. A criatura precisa ir percebendo aos poucos que não se deve cultivar aquele vício, né? Que é preciso uma nova sementeira, cultivar novos valores no solo do coração. E cultivar novos valores, né? São as nossas buscas. A gente mostra aquilo que nós somos, nós exteriorizamos o nosso íntimo de acordo com o que eu leio, o que eu assisto, o que eu busco nas redes sociais, os vídeos que eu quero assistir. Eu acabo colocando para fora, né? Exatamente aquilo que eu estou cultivando, né? O sofrimento é inerente à imperfeição e ainda surgem as consequências deste sofrimento. Então, se nós estamos aqui no mundo de provas e expiações, vai ter sofrimento, porque faz parte do nosso quadro evolutivo, né? Pode passar. Tudo o que semeamos retornará a nós, seja numa colheita mais próxima ou mais distante no tempo. As encarnações que vivemos são solidárias entre si. Às vezes, uma ação de agora poderá repercutir em uma encarnação bem à frente. A misericórdia divina, compreendendo que às vezes não temos condições de lidar com a colheita daquela sementeira agora, a possibilidade. Então, a gente vai precisar entender o que a gente fez, o que a gente semeou, para se arrepender, inclusive, né? Para depois poder colher. Como que eu vou, fazer uma colheita se eu não tenho condições de compreender ainda aquilo que eu fiz, né? Então, a misericórdia divina não falha nem em nenhum sentido, né? E olha que beleza. Vai adiar para o momento em que eu me encontrar mais forte, mais preparado para fazer essa colheita, né? A colheita depende da natureza das sementes que foram lançadas. Plantamos todos os dias. Mesmo o ocioso, o inerte, está plantando o joio da imprevidência. E colhemos todos os dias o que semeamos no passado, mas também somos convidados todos os dias a semear, preparando o porvir, sem esperar colheita imediata da nossa semeadura, né? Então, tudo que nós fazemos é sementeira, mas também o que deixamos de fazer é sementeira, né? Então, não fazer o bem já é um mal, assim como a gente aprende no livro dos Espíritos, né? Então, toda virtude, toda conquista do espírito começa com a semente, e cada semente tem o seu tempo de germinar. O mal não perdura para sempre, só o bem. O mal semeia a morte, o bem semeia a vida. O que há de mal em nossa sementeira é o que nos amarra. Cada semente de bondade é chave libertadora da nossa existência. Sementeira nova, vida nova. Então, o que a gente, que a Carla já mencionou, né? Muitos espíritos, de corpo em corpo, né? De encarnação em encarnação, permanecem, às vezes, nas mesmas viciações, por milênios, né? Então, a gente precisa aprender a analisar a nossa vida a fim de identificar onde é que a gente está patinando, né? O que está amarrando a gente, o que está prendendo a gente, para que a gente consiga notar o que mais nos desafia, o que mais nos tenta, o que mais nos impele a sair do caminho reto, né? Quantas vezes a vida pede para a gente, faça diferente dessa vez?
E aí a gente vai e lança a mesma semente, né? Então a gente tem que encontrar ali qual que é o nosso ponto nevrálgico. É o dinheiro? É o sexo? É a bebida? É a inveja? O egoísmo, né? E é aí que a gente tem que lançar as novas sementes, né? E aí ele fala, sementeira nova, vida nova. Então, como que eu vou ter uma semente nova, fazer uma sementeira nova, se eu continuar buscando as mesmas coisas? Tem uma passagem no livro Pensamento e Vida, de Emmanuel, né, que chama Espelho da Vida. Aí Emmanuel fala assim, ó, se a gente voltar o espelho da vida para coisas que são elevadas, a nossa vida vai refletir isso, né? Se eu estiver consumindo só coisa nociva, tanto em alimentação, ou até mesmo naquilo que eu leio, que eu assisto, né? Eu vou refletir coisa nociva, né? Então, e se eu voltar esse espelho para algo mais elevado, a gente vai conseguir evoluir, melhorar, transformar, né? Então, tem pessoas que, se você conversar com elas 5 minutos, você já consegue identificar qual é o Deus que essa pessoa cultiva. Porque é na fala, é na busca, né? Então, a nossa busca tem que ser diferente para que a gente tenha uma sementeira diferente. Então, sementeira nova, vida nova, né? E aqui, deixa eu tirar do lado a imagem aqui. E aqui eu trouxe um trechinho que o irmão X conta no livro Semeador Incompleto. Essa é a história de um cristão que ele era muito inteligente, muito sincero, tinha convicções muito fortes. Onde ele estivesse, ele estava semeando a palavra de Jesus, né? Então, ele era um excelente orador, ele falava muito, ele conduzia tudo com lógica, ele dava excelentes conselhos, espalhava verdadeiros tesouros verbais. Mas ele sentia no íntimo dele que ele era incompreendido. Então, ele tinha amor no coração, mas ele queria ser amado. E pelo fato de ele perceber que as pessoas não estavam atentas ao que ele falava, que isso não reverberava nas pessoas, ele começou a se fechar. E aí ele começou a estudar, estudar, estudar o evangelho de maneira cada vez mais racional, e ele foi fechando o coração dele para os ensinamentos. Então ele era uma biblioteca ambulante, mas era tudo da boca para fora. E aí, com a passagem do tempo, as palavras dele acabaram perdendo o brilho. E aí, eis que ele desencarna. E como a luz dele, né, o irmão Tis nos conta, já tinha se apagado, ele demorou muito tempo para ser resgatado no plano espiritual. E aí ele se lembra, quando ele está lá aguardando esse resgate, ele se lembra de fazer uma prece, ele faz uma prece muito sincera. E irmão X nos conta, né, que Jesus vai até esse rapaz, que já era um velho, né, um ancião. E aí ele fala para Jesus, né, Senhor, minha tarefa foi semelhante à daquele semeador de tua parábola. Gastei várias dezenas de anos espalhando suas lições na terra. No entanto, não fui bem-sucedido no ministério. As sementes que espargi, a mancheias sempre caíram em terra safra. Quando não eram eliminadas pelas pedras do orgulho, apareciam monstros da vaidade, destruindo-as. Surgiam espinhos da insensatez, sufocando-as. Crescia o lodo do mal, anulando-me o serviço. Nunca fugi ao esforço de ensinamentos com abundância. Atirei-os aos 4 cantos do mundo, através da tribuna privada ou da praça livre. Todavia, meu salário tem sido o do pessimismo e a da derrota. Então, Jesus,
né, vira para ele e fala: olha, você precisa preparar o solo aonde você está lançando as suas sementes. Então, você vai retornar ao orbe terrestre e vai recomeçar o seu trabalho de uma ótica diferente. E aí, assim acontece. Então, esse cristão, ele tinha, ele tinha boa vontade, mas ele fazia muito racionalmente, ele não conseguia atingir o coração das pessoas, porque ele era superficial, ele não tinha raízes profundas. Um trechinho também de um texto que tem nesse mesmo livro, Vivendo com Jesus, né, o capítulo 26, que fala dos caminhos estreitos, dos caminhos ásperos, né? Então vamos ler só para a gente comentar um pouquinho, né? O caminho áspero na terra é a senda segura para alcançar-se o reino. Não raro, as preocupações materiais com o êxito terreno anulam as realizações transcendentes, substituindo os ideais de enobrecimento. A passagem do Mestre pela Terra, transformadora e eficiente, fincou raízes na psicosfera do planeta e nas fibras mais íntimas daqueles que o ouviram, a fim de que pudessem repetir os seus ensinamentos no curso da história, por todo o tempo por vindouro. Aqueles dias, de alguma forma, assemelham-se a estes dias da sociedade, iluminada pelo conhecimento e atormentada nos sentimentos, cambaleante e exausta do prazer ilusório, anelando pela paz e pela real significação existencial, né? Então, a porta da salvação é a porta estreita, mas essa porta estreita, que é o caminho áspero, ela é sempre acessível, né? Para isso, eu preciso mais que desejar. Eu preciso ter querer, eu preciso ter vontade de buscar a transformação, né? Então, quando eu desejo alguma coisa, isso é algo que todas as pessoas têm. Porque aquele que nem tem desejo, ele está doente, ele está em depressão. Então, é importante que haja o desejo, né? Mas existe o desejo por coisas que são boas e o desejo por coisas que são ruins. Só que eu só vou conquistar algo, eu só vou conseguir alguma coisa real mesmo, se eu acionar a vontade. É ela que vai determinar, né, que eu consiga mudar realmente. Alguém já tentou fazer alguma dieta e tem compulsão alimentar por algum tipo de alimento que foi difícil tirar da dieta e que se você bobear, você cai naquele alimento de novo? Eu amo amendoim. Então eu evito comprar porque eu adoro sentar para assistir alguma coisa e comer amendoim. Super calórico, super gorduroso, né? Então, se eu bobear, eu caio no mesmo erro, no mesmo vício, né? E isso de várias outras formas, né? É só um exemplo aqui, né? É isso aí. E aqui eu trouxe um trechinho da palestra do Mildinho, do Luiz Elias. Nossa, eu queria ter conseguido assistir todos, mas infelizmente. Mas ele vai falar para a gente que a semente é a ideia cristã, é uma proposta de vida. Então, se essa semente ela não penetra no solo, ela não germina, ela não tem de onde retirar os seus nutrientes, ela não tem como absorver a umidade que Lucas fala no versículo. E essa ausência de umidade
seria a ausência de terra, é uma ausência de profundidade, ou seja, são pessoas rasas, são pessoas superficiais, porque a terra, ela representa o sentimento, a sensibilidade. Se a ideia é assimilada apenas pela razão, sem a emoção, a vida não se transforma. E o Aloysio faz um paralelo com os cristãos, né, os espíritas no caso. Ele fala o seguinte, que a primeira semente, foi aquela semente que a Claudinha comentou, ela é mais ou menos aquele espírita que ele vai no centro espírita apenas interessado em fenômenos físicos, em reuniões mediúnicas, em idolatrar médiums e palestrantes, ele fica em busca disso. O segundo perfil, que é o perfil do espírita pedregoso, é aquela pessoa que ela vai em busca de detalhes dos livros, por exemplo, ela lê um romance, ao invés dela pensar no sentimento, ela vai pensar, nossa, como que é uma cidade no plano espiritual, nossa, como que é a tecnologia que eles têm no plano espiritual, como que é a arquitetura de uma colônia. Então, ele chega a ler o romance, se interessa pelo romance, mas ele se interessa pela questão errada, né? E aí ele fala do terceiro perfil, que é o perfil daquele cristão que tem o sentimento abundante. Ele vai na casa espírita ou não, mas que ele assimila a ideia cristã, ele assimila a caridade, ele assimila a bondade, aonde ele vai, ele tem uma palavra amiga, e ele, tudo que ele ouve e que ele fala, ele faz com o coração. Inclusive, ele até fala nesse miudinho, até foi o que a Cacau postou, peraí, Cacau, foi até o que ela postou, ele fala que ele se emociona às vezes porque ele tem vários auxiliares, né, para preparar o miudinho, e que muitas vezes ele recebe textos e ele se emociona. Esse é um verdadeiro cristão, né? Pode falar. Eu estava pensando aqui, né, no que a gente conversou um pouquinho semana passada sobre o trabalhar do solo, né? Porque a gente divide assim de forma de entendimento, né? Como o Everton disse, a gente não é só solo pedregoso, só solo duro, só solo espinhoso, né? E aí, o que eu gosto muito de pensar é nesse trabalhar do solo para cada uma das sementes que estão caindo, que Jesus está semeando, né? A gente viu também que a gente passeia por todas as posições, uma hora é semeador, uma hora é semente, uma hora é solo, mas aí hoje é a pedra. E aí a pedra, a hora que eu penso numa pedra, eu penso nessa rigidez que você trouxe no início, eu penso nessa dureza, eu penso nessa... a gente fala, né, pessoa empedrada, pessoa, né? E aí a gente costuma ressignificar as coisas. Porque aqui a hora que o Aloysio fala ausência de umidade, quando eu penso num solo cheio de pedra, e aí cai uma garoinha, e a hora que eu tiro essa pedra, que jeito que tá esse solo? Ele tá com uma minhoquinha ali. Ele tá úmido, porque a pedra retém a umidade. Então, o que eu tenho que fazer no solo pedregoso é manejar o excesso de pedra que tem. Porque realmente, se é um solo pedregoso, ele é lotado de pedra. E aí fica difícil da semente alcançar a terra. Mas se eu movido por essa vontade, por essa coragem de ir lá e mexer nessas pedras, tirar as pedras do caminho, né, colocá-las num cantinho, eu vou trabalhando esse solo para que essa semente encontre a terra para fincar suas raízes e crescer, né? E aí eu gosto muito de lembrar, acho que de uma das frases mais famosas do Evangelho com Pedro, né? Pois eu também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Então a pedra também é fortaleza. Também é fortaleza.
também é firmeza, também é onde o alicerce, é o nosso alicerce para que a gente possa continuar na evolução, né? E é muito bonito isso quando a gente começa a ressignificar as coisas que, terreno pedregoso, esse daí não tem solução, não. Ele vai lá e só estuda, né? Mas se esse terreno, movido de vontade, vai lá manejar as pedras, ele também vai ser terreno fértil, terra fértil. Também vai ser promessa de colheita farta, né? Muito bem lembrado, Claudinha. Pode falar, Everton. É porque os textos, todos eles falam muito na direção assim, do sofrimento, né? E eu gosto muito do capítulo 8º do Boa Nova, que é chamado de Bom Ânimo, que fala de Bartolomeu. E o irmão X começa dizendo assim que Bartolomeu foi sempre um dos mais dedicados trabalhadores do Cristo, mas o seu semblante era sempre de tristeza. Sempre de tristeza. E um dia, Jesus tem a oportunidade de encontrar lá sós, e ele pergunta por que ele era assim. E ele fala que em toda parte ele via o crime, a desonra, o orgulho vencendo as coisas boas. Mas o que o aliviava é ouvir Jesus dizendo: meu reino não é deste mundo. Aí Jesus fala assim para ele: se é verdade que já anunciei que meu reino não é deste mundo, também é certo que eu trago a boa nova. O evangelho é a boa nova. E em que lugar do mundo, né, você já viu uma boa nova, uma notícia boa trazer tristeza? Então eu trago alegria. Aí me lembrei lá de uma musiquinha da evangelização que falava assim: sorriso certo, cheio de amor. De amor. Quem tem Jesus gosta de cantar, está sempre sorrindo, mesmo quando não dá. Tropeça aqui, cai acolá, mas depressa levanta e começa a cantar. Então, eu acho que assim tá claro, mas a gente tem que ter isso sempre presente, que a dificuldade ela não implica necessariamente na tristeza, né? A dificuldade é desafio. Eu posso ter muita dificuldade e ser feliz, como tem muita gente que não tem dificuldade nenhuma e é triste, né? O evangelho é o vértice para o crescimento. E no crescimento vem a dificuldade. Se eu quero correr uma maratona, eu não posso ficar correndo 2 quilômetros por semana, porque quando chegar na maratona eu não estou pronto. Eu tenho que me preparar. Mas não que isso seja infelicidade, é treino, né? É treino. Então, para que a gente fique alerta a isso, que quem tem o evangelho não tem jeito de ser triste. No meio do caminho tinha uma pedra no meio do caminho. Nunca me esquecerei. É o que eu vou fazer com essa pedra, né? Se eu vou chutar, meter meu dedo, arrancar um pedaço da unha, né? Muito bom. Pessoal, para finalizar, eu trouxe um trechinho aqui do irmão Saulo, que ele fala assim, ó: somos sementes espirituais, sem dúvida. E como as sementes materiais, temos de trabalhar no seio da matéria para que o plano divino encerrado em nós se atualize na germinação e desenvolvimento do nosso espírito. Então, nós somos sementes e precisamos trabalhar em nós o solo que nós queremos, né? E é isso. Se alguém quiser falar alguma coisa, fique à vontade. Né, Ana? Quer finalizar? Não, já está finalizado. Eu queria falar assim que a hora que a Ana Lívia estava falando, acho que da sementeira, né? E um dia eu ouvi uma live do Arthur falando que a gente precisa povoar o nosso pensamento com o bem, povoar as coisas que a gente faz, povoar as nossas leituras.
porque isso vai impregnando, como uma osmose mesmo, né? Vai impregnando na nossa vibração, nos nossos, como diz a dedo, nas telas mentais. O Márcio fala muito disso, né? Então, Essa, esse exercício da gente povoar o nosso dia a dia com o bem, seja lá o que for, né? Eu acho que é uma estratégia muito importante de alteração vibracional. essa semana, com a preparação do estudo, né, Carla? Teve uma vibração diferente, pelo menos eu senti, né? Porque a gente o tempo todo foi lendo, lendo, então você se sintoniza, né, com essa vibração. Porque quando a gente prepara, a gente aprende muito mais. Ah, muito mais. E eu Muito vou falar uma mais. coisa. Vai, Mi. Eu lembrei do meu pai e pensei no jardineiro, que ele é um semeador eterno. Ele está toda semana ali cuidando do jardim, né? O meu pai cuidou do quintal assim com amor, que ele acho que ele ganhou isso da minha avó. Então assim, lá no quintal tem árvores que a minha avó plantou e ela morreu antes de eu nascer. E hoje, quando eu estou naquele quintal, eu me alimento das frutas que ela plantou. E o meu pai cuidou desse quintal, assim, ele vivia para o quintal, né, quando ele estava aposentado. Então, ele foi ali um semeador de beleza, porque o quintal era maravilhoso. Eu vou mandar um vídeo depois para vocês com, com um pouco do que tinha lá, né? Assim, no dia que eu filmei, no final de semana que eu estava lá, que eu filmei tudo aquilo. E depois que meu pai desencarnou, o quintal foi deixando de existir. Então, hoje você chega lá no quintal, é outro lugar, né? O jardineiro não está lá, ó. Aquele semeador eterno daquela terra e daquelas plantas e daquelas frutas, ele não está lá, mas tem algumas coisas lá que resistem, né? Apesar de não ter ninguém ali cuidando. Então, o semear, ele não para na semeadura, né? Ele tem que continuar com esse cuidado. Isso que me veio de tudo isso e dessa lembrança que eu tive. Esse cuidado, ele tem que se estender além da florada, né? Nasceu, brotou, cresceu, deu flores, deu frutos, mas a Ana acho que falou, né? Tem que continuar cuidando dessa terra, porque se a terra estiver boa, vai nascer de novo, e de novo, e de novo. É isso. Muito bom. A gente acha que de um trechinho não vai dar isso tudo, né? Não dá é tempo, né? De falar tudo. E com isso eu queria falar duas coisas. Primeiro, que a gente está encerrando o último final de semana de março, né? Com um estudo de dois companheiros diferentes. Nós precisamos pensar no último estudo de abril, né? Ver quem pode preparar para nós, preferencialmente aquele que nunca preparou, se quiser fazer com algum companheiro que já tem mais experiência, ajuda, né? Mas eu tô vendo estudo aqui hoje, né? Tanto que as meninas já estão, né, assim, voando, né? Muito bem. Isso é uma coisa. Outra coisa que eu queria dizer é que, embora a nossa reunião seja online, os nossos encontros presenciais são sempre muito bons, né? E a gente precisa pensar nisso já, né, gente? Faz tempo que a gente não encontra, né? Vamos ver Né, se... Hebe? Ah, tadinha da Hebe, né? A Hebe ofereceu a chácara dela a última vez, foi ótimo, mas a minha casa também está sempre aberta. Vamos pensar nisso e vamos começar a amadurecer isso, né? Para a gente ter Estou à disposição, viu, gente? à disposição, né? Nas férias, por favor. É no domingo, Milena. Pedi para a Hebe deixar uma horta separada lá, cada um leva uma sementinha. Que foi a Gabi. A Gabi que foi. Para a Gabi poder vir, né, Gabi? Ou num feriado, né? Lembrei também de uma frase que eu gosto muito, que a gente está falando sempre de semente, ele fala assim: qualquer um pode contar quantas sementes uma laranja tem,
Mas ninguém é capaz de saber quantas laranjas uma semente pode produzir, né? E nesse negócio de produzir 30, 100, depois nós vamos chegar nisso aí, que era diferente. Muito bom, muito bom. Uma alegria. Quem vai fazer a prece para nós encerrarmos? Quer que eu faça uma prece cantada? Aí não é nem um pedido, né? Você tinha, Sim, você tinha falado, né, do Noel Rosa. E aí eu pensei numa música dele, né, que é recebida mediunicamente, que tem muito a ver com o que a gente está estudando, que se chama Em Honra da Liberdade. Então eu vou cantar ela assim, sem violão mesmo, Capela. na capela. Se queres a liberdade, meu amigo companheiro, busca em ti mesmo a verdade e liberta-te primeiro. Se queres dar paz ao mundo, ver feliz toda a nação, não perca mais um segundo, pacifica o coração, porque ninguém pode dar daquilo que não tiver. Procura, pois, cultivar o melhor que em ti houver. Do mundo nada se leva, dizem, mas não é verdade, pois garanto que trazemos o defeito e a qualidade. Não é vã filosofia, ciência ou religião que vão te dar alegria e paz ao coração. Procura o entendimento, compreensão, fraternidade. Busca mais conhecimento, mais amor e mais bondade. Não há ninguém que te prive de conquistar a verdade, mas o homem só é livre quando honra a liberdade. E agora, meus amigos, eu vou dizer a vocês: tenham todos muita paz e boa noite outra vez. Que assim seja. Que coisa linda! Obrigado. Ô, Vânia, você viu que aqui o povo é artista também, não é só bom de estudo não, né? Tá vendo, né? Parabéns, muito bonito, Ana. Gente, obrigado pelo estudo, obrigado pela presença. Bom